Um bolo amanteigado é um bolo extremamente fofo e muito saboroso. E ele é sempre feito a partir do método cremoso, que consiste em bater açúcar com manteiga até virar um creme fofo e esbranquiçado. Então, sempre que você vê uma receita lá, comece batendo a sua manteiga até virar um creme mais fofo e mais esbranquiçado. Esse é um método cremoso, que sempre vai resultar numa massa amanteigada. Para você ter um bom resultado da receita de um bolo, você depende de dois fatores: a proporção dos seus ingredientes e o método de preparo que você vai fazer esse bolo. Então vamos falar aí sobre um bolo amanteigado, que vai ser sempre feito a partir de um método que se chama método cremoso. Então sempre que você ler lá na receita, bata a manteiga até obter um creme mais leve e esbranquiçado, a gente está falando de um método cremoso. O método cremoso, ele consiste em 3 etapas: bater manteiga com açúcar até ficar um creme mais fofo e mais esbranquiçado. Depois adicionar os ovos e depois adicionar farinha de trigo, fermento e, se tiver leite também, ou algum líquido na sua receita. Então a gente sempre tem que prestar muita atenção na manteiga quando a gente for fazer esse método. A manteiga é uma emulsão perfeita de água com gordura. Então, se a gente derreter a manteiga, a gente vai separar a água da gordura e ela não vai ser mais eficiente para fazer um bolo de método cremoso. Então, sempre que a gente for fazer um bolo de método cremoso, a manteiga precisa estar em temperatura ambiente ou em ponto de pomada, né? Ela nunca pode estar derretida. Os grânulos do açúcar também podem interferir muito no resultado final da sua receita. Então, quanto mais fininho for esse açúcar, mais cremoso você vai obter o resultado final dessa receita. Na adição dos ovos também, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gema do ovo, ela é uma emulsão perfeita de gordura. Então, quando a gente joga as gemas de ovo na manteiga, no método cremoso, lá que eu bati manteiga com açúcar, eu não vou ter nenhum tipo de problema de talhar esse creme. Só que quando eu coloco a clara do ovo consiste em 90% de água e 10% de proteína. Então, eu tô jogando água na gordura, que é a manteiga. Então, pode acontecer de talhar. Se talhar esse tipo de método, não tem problema, continua com o seu preparo, que o que pode ocasionar no resultado final é você ter um bolo que vai esfarelar um pouquinho mais, só que você não vai perder em estrutura, em sabor, em absolutamente nada. Por fim, o método cremoso vai te resultar aí no final de um bolo extremamente saboroso, úmido, mas também muito estruturado para você fazer bolos altos, bolos de andar e bolos muito seguros para apresentar para o seu cliente.